Meus irmãos, na nossa vida nós temos alguns paradoxos, né? Os paradoxos da vida cristã, tristeza e alegria, né? E hoje eu estou aqui num paradoxo. O meu corpo está pedindo cama, sabe aquele, parece que a cama te atrai. Peguei um resfriado muito forte, se não for, deixa eu dizer para você, se não for a irmã Lisete na minha vida, né? Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A irmã Lisete é a minha médica, nada me faltará, né? Ela conseguiu me colocar em pé para estar aqui para pregar para os irmãos nesta manhã, pela graça e misericórdia de Deus. Paradoxo por quê? Às vezes o nosso corpo é atraído pela cama, é um imã, parece que nos atrai, não é? Mas o espírito quer estar na presença de Deus, quer sentir essa alegria da comunhão fraternal. Como é bom estar aqui, não é verdade, meus irmãos? E hoje eu não vou pregar muito, não se preocupe. Não prometo que não passo do meio-dia hoje, tá? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 95. Enquanto você procura o texto, quero lembrá-lo que hoje à noite, no culto das 18h30, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a primeira ceia do ano de 2022. Portanto, prepare o seu coração para participar com alegria da celebração da ceia do Senhor. Amém? Se coloque em pé e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Salmo 95. Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, porque nós acabamos de ler a Tua palavra e suplicamos que agora o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, através deste texto que acabou de ser lido. Edifica as nossas vidas, Senhor, desperta-nos para adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Existem algumas coisas que nós adoramos na vida, né? Eu vou colocar a palavra adoramos, porque às vezes nós gostamos muito de algo e falamos, moça, eu adoro isso. Eu, por exemplo, adoro chocolate. Hoje pela manhã mesmo, eu recebi um Cacau Show. Oh, que alegria! Não dá uma inveja santa em vocês? Gosto muito de chocolate. Chimarrão com churrasco, doce de leite, são coisas que eu adoro. Dos itens que eu vou citar para você, quais deles você adora? Chocolate? Sorvete de baunilha com panetone, porque tem cada ideia aí, né? O seu marido, no final do culto, falar para você assim: meu amor, não se preocupe com nada hoje, vou levar você a um restaurante. Você adora isso ou não? Ou quem sabe o marido olhar para você e falar: puxa, o tempo passou, já se passaram mais de 20, 30 anos e você continua linda como sempre. Talvez as mulheres escolham esse item, não é? Mas há algumas coisas que nós adoramos muito, não é? Ou o seu chefe chegar para você ao meio-dia e falar assim: olha, é início de ano, o expediente está calmo, vamos encerrar por hoje. Uau! Ou quem sabe,
Pegue 2, 3 dias aí de férias, de descanso. Coisas boas que acontecem, não é? Há algumas coisas que nós adoramos muito. Você já parou para pensar que o nosso conceito de adoração pode variar muito de lugar para lugar, de igreja para igreja, e até mesmo de dia para dia, dependendo do nosso humor, dependendo das coisas que nos acontecem. Às vezes nós adoramos isto ou aquilo, ou às vezes nem tanto. Depende muito do nosso amor, da nossa condição, não é? Ou seja, as nossas definições, elas podem variar de acordo com a nossa educação e experiência na vida também. Há coisas que nós gostamos muito. Por exemplo, se você escolher um desses itens citados aqui, com certeza você tem alguma coisa na sua vida que você dá muito mérito ou dá muito valor. Por exemplo, a sua família, a sua esposa, o seu marido, algo que você valoriza muito. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não sei o que seria da minha vida sem esse homem? Já, né? Eu não sei o que seria da minha vida sem o meu filho. Ah, se eu perder esse filho, eu não sei o que será da minha vida. São coisas que mostram que nós realmente adoramos. Há alguns anos atrás, em uma cidade conhecida aqui do interior de São Paulo, não vou citar o nome da cidade, nem só a circunstância. Eu conto o milagre, não digo o nome do santo, da santa, né? Mas o filho de um pastor foi acometido de um câncer terrível. E a esposa disse: se eu perder o meu filho, eu não sei o que vai ser da minha vida. E quando aquele rapaz partiu para a eternidade, ela caiu numa depressão profunda e por um tempo ela ficou brigada com Deus. Mas depois de algum tempo ela foi recobrando o perfeito juízo, as emoções, firmando a sua fé em Jesus Cristo, e pôde compreender que Deus tinha um plano em tudo aquilo, porque o seu filho partiu para estar com o Senhor, o que era muito melhor, não é? Às vezes nós nos apegamos a coisas, adoramos o que não devemos adorar e atribuímos valor a algo que é supérfluo, que é passageiro. Então, o que é que nós adoramos? E como é que nós devemos adorar aquilo que realmente tem valor para nós? Então, pensando na questão espiritual, quando expressamos adoração, para que esta adoração seja significativa, ela deve causar uma reação em nós por causa do objeto da adoração. O que é que Deus causa no seu coração? Você se emociona na presença de Deus ou não? Quantas e quantas vezes nós sentimos que Deus coloca no nosso peito um desejo de estar na presença dEle, de cantar louvores ao seu santo nome? Há pessoas que são até mesmo um pouco travadas, não é? E até mesmo no momento de louvor não consegue nem sequer bater palmas. Talvez você seja uma pessoa assim, mas a presença de Deus, a adoração a Deus causa uma reação em você e de repente você se encontra com a sua mão estendida para o alto e você nunca fez isso. Ou você começa a exprimir a sua gratidão a Deus com lágrimas nos olhos. O objeto da sua adoração provoca emoções no seu coração, não é verdade? Ou às vezes você fica em pé num culto quando todos estão assentados, não é verdade? É expressões de adoração que objeto que tem valor para nós causa em nós. Sabe, pensando um pouco no contexto deste salmo, provavelmente ele tenha sido escrito por ocasião da inauguração da reconstrução do templo do Senhor. Alguns comentaristas creem que este era um salmo lido na cerimônia anual de entronização de Deus. Pastor, entronização de Deus? Sim, porque no início do ano, o povo de Israel
celebrava a Deus por sua grandiosidade e agradecia também ao Senhor pela produção da terra. E era isso com muito júbilo, com muito brilho, era muito intensa a adoração do povo naquela cerimônia de entronização de Deus, ou seja, Deus é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos e Deus tem cuidado de nós, Deus nos tem protegido, Deus nos tem sustentado. Então era uma cerimônia de celebração ao grande Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Era algo vibrante, meus irmãos. O foco da cerimônia era reconhecer Deus como Rei e soberano. Você já reconheceu o Senhor como o Rei da sua vida? Como aquele que dirige a sua vida? Como soberano Senhor? Como aquele que tem o controle de tudo na sua vida? Já reconheceu o Senhor assim? Então, um salmo de convite à adoração. E, ao mesmo tempo, é um salmo de advertência quanto à resistência a Deus. Há pessoas que, com um coração aberto, demonstram uma intensa gratidão a Deus e buscam ao Senhor, desejam adorar ao Senhor, mas há outras pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, demonstram uma certa resistência a Deus e a sua palavra, não é verdade? Então este salmo é um convite para adorar a Deus, mas também é uma advertência quanto à resistência ao Senhor, quanto à dureza de coração, quanto à desobediência à palavra do Senhor. Aqui o salmista nos ensina como realmente deixar a nossa passividade na adoração e experimentarmos o nosso amor pelo grande Deus, pelo Deus que nos ama e cuida de nós. Porque não é verdade que há muitas pessoas que são passivas na adoração? Elas não são antipáticas, mas também não são simpáticas. Há pessoas que são muito passivas, né? Estão o tempo todo ali, não demonstram vibração, não demonstram aquele dinamismo que Deus espera na vida dos seus filhos. Está alguém triste? Está alguém enfermo? Está alguém alegre? Se alguém está alegre, o que tem que fazer? Cante louvores, júbilo, alegria na presença do Senhor. Então, como adorar a Deus? Primeiro, agradecendo o que Deus é e faz. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Adorar significa verbalizar com gratidão o que Deus é e o que Deus faz. É dizer, é falar para Deus: Deus, eu te adoro porque o Senhor é isso na minha vida. Eu te louvo porque o Senhor tem feito acontecer isso na minha vida. Qual foi a última vez que você já se dirigiu para Deus e disse assim: Deus, eu te adoro porque o Senhor é isso? Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você disse para o seu marido: eu te amo? Qual foi a última vez que você disse para a sua esposa: eu te amo? Para o seu pai? Eu digo para você, muitas vezes nós não temos nenhuma necessidade de ouvir algo das pessoas, não é verdade? Mas isso também se aplica a Deus. Deus não tem nenhuma necessidade de receber a nossa adoração, o nosso louvor, mas Deus espera que sejamos agradecidos, que sejamos a cada dia adoradores verdadeiros na sua presença, e não apenas religiosos. Deixe-me dizer para você, há pessoas que lamentavelmente se tornaram religiosas. Elas cumprem com as suas tarefas muito bem, elas participam dos cultos, elas cantam, elas oram, elas entregam seus dízimos, até ofertam para a obra missionária,
mas há pessoas que não sentem alegria na adoração. Então é preciso sentir alegria naquilo que nós estamos fazendo. Então, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação e apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. É um coração que reconhece Deus como fonte de tudo o que nós fazemos. É um coração que demonstra dependência total de Deus. Por isso, a atitude de gratidão é fruto de uma observação racional do que Deus fez, e isso afeta os nossos sentimentos. Eu digo observação racional, porque às vezes nós podemos achar que é tudo emoção. Não! A nossa fé deve ser algo racional. Nós devemos saber em quem cremos e por que nós cremos. John Stott disse: crer é também pensar. Repita comigo: crer é também pensar. E quando eu paro para pensar em tudo que Deus é, no que Deus tem feito, isso me leva a expressar sentimentos, não é verdade? Sentimentos que glorificam a Deus. O texto diz: apresentemo-nos ante a sua face com louvores. Isto é, comunique o seu senso de alegria para chegar diante de Deus e para agradecer. Dizer, falar, declarar que Deus é bom. Naquele contexto, o povo estava dizendo: Deus é bom. Sabe por que eles estavam dizendo que Deus é bom? Porque Deus os salvou na batalha contra os seus inimigos. Deus é bom porque Deus nos salvou da batalha contra os nossos inimigos. Quem que eram os inimigos do povo de Deus? Os filisteus. Segundo, Deus é bom porque nos mandou chuva na hora certa. Parece que no nosso contexto do estado de São Paulo e Brasil também vemos isso, né? Como tem chovido, né? Mas os reservatórios estão se enchendo. Deus mandou chuva na hora certa. Deus é bom porque nos corrigiu quando precisávamos. Deus é tão bom que quando Ele demonstra amor pelo filho, Ele corrige o filho. O pai que ama, Ele corrige. O pai que ama, Ele disciplina o filho. A palavra de Deus diz que nós não somos bastardos, mas somos filhos e contamos com a correção de Deus. Então Deus é bom. A gratidão era algo que vinha da cabeça e também do coração. Como é que você tem dito que Deus é bom? O Senhor é bom para comigo porque... Pense um pouquinho. O Senhor é bom para comigo porque... Eu quero ouvir você. Faça uma oração frase agora. O Senhor é bom para comigo porque... Pode falar aí, quero ouvir. Como diz o português, digam coisas. O Senhor é bom para comigo porque sustenta a minha vida. Que mais? Porque Ele perdoa os meus pecados. Porque o Senhor me curou. Por quê? Dá proteção. Porque o Senhor me dá verdadeira paz. O Senhor é bom para comigo porque Ele me ama. O Senhor é bom para comigo porque a sua misericórdia dura para sempre. Que mais? Porque Ele disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Meus irmãos, Deus é bom, não é? Podemos dizer, Deus é para lá de bom. Se eu fosse ouvir todos vocês aqui, acredito que nós ficaríamos a manhã inteira ouvindo a respeito da bondade de Deus para comigo, para com você. Como que Deus tem sido bom. Deus é maravilhoso. O Senhor é bom para comigo. Então, como é que você tem dito isto a Ele? Fale para o Senhor diariamente. Você consegue deixar a sua alma expressar a alegria
diante de tudo aquilo que Deus tem feito por você ou não? Há pessoas que não se permitem sentir, não é verdade? Puxa, eu sinto alegria de estar na presença de Deus. Eu sinto alegria quando eu leio a palavra de Deus. Eu sinto alegria quando eu consigo falar com Deus, orar a Deus. Eu sinto alegria em ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Eu sinto alegria quando alguém abraça a fé em Jesus Cristo, aceitando como Senhor e Salvador pessoal. Quantos motivos nós temos para agradecer. Que Deus bom é esse nosso Deus, meus irmãos. Mas adoramos a Deus, reconhecendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Acompanhe comigo os versos 3 a 5. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formam a terra seca. A palavra grande significa acima de, superior em qualidade e autoridade. Deus é grande acima de tudo, acima de todos. E quando relacionamos isso a Deus, o conceito de grande está associado também àquele que gera as coisas e tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as coisas que nós não vemos. Geralmente nós agradecemos apenas as coisas boas que nos acontecem, não é? Mas às vezes Deus nos livra de muitas situações que nós nem sabemos. Deus tem controle sobre coisas que nós não vemos. Eu acredito que quando nós chegarmos na eternidade, nós teremos muitos e muitos motivos para exaltar ao Senhor, porque lá serão reveladas coisas que Deus fez por nós e nós nem sabíamos, não é verdade? De quantas Deus já te livrou. Quando você olha para o que Deus já fez na sua vida, eu acredito que o seu sentimento deve ser de como é grande o meu Deus. Isso nos leva a sentir o desejo de cantar: quão grande é o meu Deus. Eu não vou cantar porque a voz não está boa hoje, né? Mas quão grande é o nosso Deus, meus irmãos. Eu pergunto para você, qual é o tamanho do seu Deus? Parece que na vida de algumas pessoas o seu Deus é pequeno demais, não é? Mas qual é o tamanho do seu Deus? Meu Deus é um Deus grande, é um Deus santo, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que pode fazer aquilo que o homem não pode, não é? A Bíblia diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra. Por isso, a soberania de Deus gera em nós uma atmosfera de adoração. Quem fez tudo isso? Quem fez tudo isso? Foi um Deus grandioso. Então, venham, vamos adorá-lo. Foi Deus quem fez tudo isso. Você já parou para adorar a Deus porque Ele é grande na sua vida? Há pessoas que ficam se lamentando, murmurando. Há pessoas que ficam encontrando dificuldades em todas as coisas, não é? Pessoas que não se alegram com as bênçãos de Deus. Mas eu pergunto, você já parou para adorar a Deus por causa da grandeza dele na sua vida? Na sua família? Agradeça ao Senhor. Ele tem poder sobre o que você não vê. E mais uma vez eu digo, Ele tem controle sobre o que você não pode controlar. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, não é? Às vezes nós não temos argumento para todas as coisas, e a única coisa que nós podemos dizer é: eu não sei o que falar, eu não sei como lidar com essa situação, mas Deus sabe. E Deus
tem argumentos para todas as coisas, porque tudo está sob controle das suas mãos. E Ele tem o controle da sua vida, tem o controle daquilo que você já perdeu o controle. Amém? Devemos adorar ao Senhor expressando reverência diante da grandeza dEle. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus é chamado de nosso Deus, porque o povo se sentia como propriedade de Deus. O povo está dizendo, Ele é o nosso Deus, nós somos dele. Você pertence a quem? Somos ovelhas de Jesus? Somos servos de Deus? Somos membros da família de Deus? Nós precisamos ter esse senso de pertencimento. Eu pertenço a Deus, eu sou de Jesus, aleluia. Deus é o meu Senhor. Por isso, é preciso se envolver cada vez mais com Deus. O convite à adoração reflete aqui uma gratidão pelo cuidado de Deus. Ele diz, Deus é o pastor deles. Aqui o salmista, ele apresenta Deus, coloca de um lado o Deus transcendente, o grande Deus, e o Deus imanente, ou seja, o Deus pastor. Como pastor, Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos sustenta, Deus nos dá o alimento. E os versos 6 e 7 aqui retratam a expressão de adoração através de uma atitude de reverência. Note aqui a declaração de adoração. Deus é grande. E essa declaração, sabe como que o povo fazia? Deus é grande? De joelhos. Sabe por quê? Porque no hebraico, adorar tem o significado de ajoelhar-se e prostrar-se. Já imaginou todo aquele povo dizendo, Deus é grande, de joelhos? Reverência diante desse Deus que é grande, que é santo, que é todo poderoso, meus irmãos. Ou seja, Deus é grande e amoroso comigo, por isso Ele merece a minha reverência. Tem sido reverente para com Deus? Como você expressa a sua reverência diante de Deus? Você tem procurado, juntamente com toda a sua família, demonstrar reverência a Deus, buscando se aprofundar cada vez mais no conhecimento da sua palavra, da Bíblia, por exemplo, na escola bíblica dominical, não é? Demonstramos reverência para com Deus quando nós somos pontuais no culto a Deus. Pontualidade. Qual é o horário do nosso culto, por exemplo, domingo de manhã? Que horas? 10h30. Então, 10h25 eu tenho que estar aqui já me preparando para participar do culto, orando para que Deus, através do Espírito Santo, fale aos corações. Amém? Demonstramos reverência quando nós ficamos atentos a tudo o que acontece no culto, quando nós ouvimos a palavra de Deus, atentos a tudo, quando nós não nos movimentamos desnecessariamente, ficamos andando de um lado para o outro, não é verdade? Quando as crianças ficam comportadas no culto assim, olha que lindo, não é? Isso é reverência. Demonstramos reverência quando nós somos fiéis na nossa mordomia, entregando os nossos dízimos e ofertas a Deus, meus irmãos. Isso é reverência ao Senhor também. Eu demonstro o quanto Deus é santo na minha vida. Finalmente, parece que essa gripe está passando, viu?
Você vai pregando, você sentindo, até parece que o púlpito é mais confortável do que essa poltrona que os irmãos estão aqui, viu? Como é gostoso estar na presença de Deus, não é? Finalmente, meus irmãos, devemos adorar a Deus confiando na direção dEle. Confiando na direção de Deus. O apelo do salmista era: não endureçais os vossos corações, isto é, não desobedeçam. Em outras palavras, a chave para o sucesso durante esse ano que se inicia se chama obediência. Repita comigo: obediência. Não desobedeça, não endureça o seu coração, não vão por caminhos que não são de Deus, não digam coisas que venham entristecer o Espírito Santo de Deus, não façam aquilo que Jesus jamais faria, não entrem em lugares onde Jesus não entraria com você. Não endureça o seu coração. A seguir ele fala da experiência no deserto de Meribá e Massá. O problema do povo aqui foi ter visto a grandiosidade de Deus e ter duvidado do seu cuidado. Aquele povo viu o que nós não vimos, meus irmãos. Aquele povo viu milagres extraordinários de Deus. Mas eles duvidaram do cuidado de Deus. O problema do povo aqui foi ter percebido o cuidado de Deus sobre a vida deles. E mesmo assim, ter sentido o desejo de voltar para o Egito. Que tristeza, não é mesmo? Eles sentiram saudades dos pepinos, das cebolas do Egito, e Deus estava suprindo as necessidades deles, cuidando deles. O povo quis achar o seu próprio caminho, em vez de seguir a adoração ao Senhor. Há muita gente assim hoje, não é? Que procura seguir o seu próprio caminho. Não, existem caminhos alternativos. Que caminhos alternativos? Coisa nenhuma. Jesus diz: eu sou o caminho. Há só um caminho. E é o caminho de Deus para as nossas vidas. Não podemos buscar outro caminho. E a advertência, a resistência em ouvir, Deus pode causar muitos danos na vida. Há pessoas que hoje, eu vou usar outra palavra aqui, mas que estão comendo pão que o padeiro amassou. Vou colocar assim: o padeiro amassou, por resistência à voz de Deus, à palavra de Deus. Estão sofrendo muito por pura desobediência. Aquele povo, sabe o que aconteceu com ele? Aquele povo, por causa da dureza do coração, não entrou na terra de Canaã. Aquela geração não entrou na terra prometida. Sabia disso? E se aplicando à nossa vida também. Nós também não desfrutaremos de descanso espiritual, de proteção, de cuidado de Deus. A alegria de estar na presença de Deus, se formos desobedientes à sua palavra. Se formos duros de coração. Portanto, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Há pessoas que vão endurecendo o coração gradativamente, não é mesmo? Deixe-me dizer uma coisa para você. O poeta disse: o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. A culpa é do sol? Não, não é? A culpa é do material, não é? Há pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, o coração se abre. Outras, quando ouvem a palavra de Deus, parece que o coração se endurece. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Como é que você se avalia hoje, então? Como um verdadeiro adorador ou como um religioso?
que participa de tantas coisas, mas não sente alegria na adoração a Deus. O meu desejo é que você seja um verdadeiro adorador. Como disse Jesus, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não se adora com os olhos, mas se adora com o coração. Que essa seja a sua atitude logo no início deste ano. Quem sabe hoje você precisa pedir para Deus fazer de você um verdadeiro adorador. Ofereça a Deus a sua gratidão nesta manhã por Ele ser o grande Deus da sua vida, por Ele ser o seu pastor. Sua gratidão por Ele ser o seu pastor, e você pode fazer isso de uma maneira muito simples, sabe como? Mostrando para o Senhor quais são as suas feridas, contando para o Senhor quais são as suas dores. Senhor, eu sou teu, eu sou ovelha tua. Olha aqui, Senhor, as minhas feridas, as minhas dores. E você pode aproveitar esses momentos finais deste culto para adorar a Deus, para expressar gratidão a Deus. Sentado onde você está, em pé, se você desejar, ajoelhado ou levantando a sua mão. Isso é com você. Vamos orar a Deus? Vamos fazer isso agora? Você pode ficar sentado, você pode levantar, você pode estender a sua mão para o alto, você pode se ajoelhar. Não sei como que o Espírito Santo de Deus tem tocado no seu coração, mas esse é o momento entre você e Deus. A essência agora é você e Deus. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus amado, nós nos colocamos na Tua presença com o coração quebrantado, contrito, reconhecendo que o Senhor é grande, ó Deus, que o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo e verdadeiro. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus em quem nós confiamos, o Deus de quem nós dependemos em todo o tempo. E nós queremos, ó Deus, expressar agora a nossa adoração ao Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vê o que nós não podemos ver. O Senhor tem o controle sobre coisas que nós não vemos. O Senhor tem o controle sobre coisas que nós já perdemos o controle. Então, por isso, nós te louvamos, porque sabemos que estamos seguros nas tuas mãos. Senhor, nós suplicamos que o Senhor olhe para todos nós aqui com graça e com misericórdia e faça de cada um, Senhor, verdadeiros adoradores, Senhor. Não permita que sejamos simples religiosos, Senhor, mas pessoas que te adorem, não apenas por palavras, por declarar ao Senhor, mas também com seu estilo de vida, Senhor. Não deixe que tenhamos desobediências à Tua palavra, Senhor, que sigamos por caminhos que não são do Senhor, que sigamos os nossos próprios caminhos, mas sigamos aquilo que é da Tua vontade. E eu quero, ó Deus, agradecer ao Senhor, juntamente com todos os nossos irmãos nesta manhã, pelo fato de o Senhor ser o nosso Deus, o nosso grande Deus, pelo fato de o Senhor ser o nosso pastor, que tem cuidado de nós, tem protegido as nossas vidas, tem nos sustentado na Tua presença, a despeito das lutas, das adversidades, das tribulações. Então que fique, ó Senhor, registrado aqui nesse culto, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, pois oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.